Que clima é esse? O clima está pesado. E o que podemos fazer para aliviar? Olá, sejam muito bem-vindos ao Que Clima é Esse? O podcast que fala sobre as mudanças climáticas que já estão acontecendo e como elas impactam o nosso cotidiano. Por que estamos passando por esse climão em várias áreas? Contaremos com a experiência e os relatos da equipe do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, e a presença de convidados que entendem muito do assunto. Mas aqui não falaremos apenas de problemas, mas também de soluções que já estão sendo praticadas por pessoas, organizações e empresas e o que podemos fazer para aliviar essa crise socioambiental. E no episódio de hoje, vamos falar sobre sistemas produtivos sustentáveis. É possível conciliar a conservação da natureza com o aumento da produtividade na agropecuária? O que são soluções baseadas na natureza? Quais os serviços que a natureza nos fornece? Por que cuidar do solo é o primeiro passo para se ter sucesso na produção? E por que o que acontece na área rural está diretamente ligado com o fornecimento de água nas cidades? E para falar sobre tudo isso, temos aqui com a gente o Gustavo Briche, engenheiro florestal, técnico e extensionista rural do projeto Semeando Água. Gustavo, meu xará, seja muito bem-vindo a este episódio do Que Clima é Esse? Olá pessoal, uma honra poder estar aqui com vocês comentando sobre esse tema tão importante. Agradeço muito aí a participação e o convite. Nós que agradecemos e a honra é toda nossa, Gustavo. E também temos aqui a presença da Heloísa Pinheiro, produtora de flores no Sítio Primavera, localizado no município de Nazaré Paulista e semeadora de água. Heloísa, muito obrigado por participar deste episódio do Que Clima é Esse? Olá pessoal, muito prazer e muito grata pelo convite de estar falando sobre um assunto que faz parte do meu cotidiano aqui com vocês hoje. Perfeito, tenho certeza que você vai acrescentar muito ao conteúdo desse programa. A primeira pergunta vai para o meu xará, Gustavo. Gustavo, você poderia contar para a gente um pouquinho sobre a sua experiência e atuação no Semeando Água? Minha atuação começou, desde a minha primeira formação de técnica agropecuária, então tendo como base a produção mais convencional, da produção agropecuária convencional. E aí, nesse desenvolvimento, ao longo do colégio agrícola, que eu fiz em Veracruz, Tec Paulo Guerreiro Franco, eu comecei a perceber, eu comecei a adentrar, inclusive, na floresta e comecei a perceber essas nuances da floresta, assim, e como ela se relacionava com o ambiente agrícola. E aí, buscando me aprofundar mais nisso, eu optei por fazer engenharia florestal e ao longo da graduação, trabalhei bastante com a parte de dendrologia, identificação de árvores e junto com isso também a restauração ecológica e esses sistemas produtivos sustentáveis, em especial os sistemas agroflorestais, E aí, conciliando tudo isso, esse trabalho com as espécies nativas, essa identificação das espécies nativas, principalmente as arbóreas, e o desenvolvimento desses sistemas, Então, buscando conciliar isso, romper essa dicotomia de que tem que existir uma área, que a gente não vai tocar, uma área de floresta que a gente não vai tocar, e uma outra área de produção que vai gerar degradação, Então, a ideia desses sistemas é unir isso, Unir o ambiente onde a gente está inserido, seja ele floresta, seja ele um campo aberto, vegetações mais abertas, como cerrado, caatinga, etc. Então, o objetivo é harmonizar o sistema produtivo com o ambiente onde ele está inserido, no sentido de que ele cumpra funções ecossistêmicas também, além de produzir produtos agropecuários no geral, também produzir serviços ecossistêmicos. Perfeito, Gustavo, muito obrigado. Agora, Heloísa, você poderia compartilhar
compartilhar conosco a sua história e trajetória profissional de forma breve, por favor? Bom, eu sou produtora rural, eu venho de uma família de agricultores, né? Meu avô era produtor, meu pai é produtor e hoje eu estou em sucessão rural no sítio Primavera. Eu nasci e cresci esse tempo todo trabalhando no sítio, eu tenho uma vida inteiramente rural, só saí para fazer um curso superior, mas eu retornei para fazer essa sucessão rural e hoje a gente está cultivando flores de corte em sistema agroflorestal. Bom, Gustavo, para começarmos definitivamente com um tópico do episódio de hoje, a questão da sustentabilidade, ela tem se intensificado muito ultimamente, né? E você pode falar do porquê essa preocupação atual e o que isso tem a ver com as mudanças climáticas e a produção de água? Bom, a base da sustentabilidade, né, quando a gente pensa exatamente no tripé, tem que ser ambientalmente correto, né, justo, socialmente justo, né, e economicamente viável. Então, assim, a gente trabalhar a sustentabilidade por um lado, a gente garantir a presença do agricultor no campo, porque uma coisa que a gente tem percebido na região é, de fato, a migração, né? Ainda está acontecendo, principalmente a região do Sistema Cantareira, que é por ser muito próxima de São Paulo, né? Então, tem muitos agricultores deixando suas propriedades e essas propriedades estão se tornando condomínios, né? Estão se tornando residências. Então, quando a gente pensa nesse sentido, nesse momento, socialmente, economicamente, a gente tem vários problemas, né? Vários filtros aí que estão impedindo, de alguma certa maneira, esse desenvolvimento rural mais pleno, assim, né? E é o passo que, quando a gente transita, e isso passa a ser residência, né, uma propriedade que antigamente ocupava uma família e um sistema produtivo, aí de repente começa, né, a ocupar 20 famílias, 30 famílias, né? Então o consumo de água aumenta, né, a impermeabilização do solo aumenta, enfim, e isso vai acarretando diversos problemas, assim, né? Então, assim, aí pensando na sustentabilidade na produção de água, a gente manter a zona rural com vegetação é crucial para a infiltração de água no solo. Então, assim, intrinsecamente relacionado aí a esse controle do regime hídrico, né, de infiltração de água no solo, né, automaticamente o abastecimento das nascentes e dos rios, né, isso impacta diretamente o clima, né, primeiramente nesse microclima, né, no clima mais local, e automaticamente, né, conforme o ganho de escala, a gente começa a impactar um clima maior, né, é por isso que é importante também a atuação em escala. E com relação à produção de água, isso é muito importante, né? Porque a gente precisa infiltrar essa água no solo. Então, assim, os nossos sistemas, eles têm de ser desenhados para que favoreça essa infiltração de água no solo, para que a gente consiga produzir água, né, dentro dos sistemas produtivos, além das outras, né, dos outros produtos agropecuários que possam vir a ser produzidos. Legal, Gustavo, muito obrigado. E Heloísa, o que incentivou a mudança da agricultura tradicional para a adoção de práticas sustentáveis na sua produção? Bom, como nós viemos de uma sucessão rural dentro de uma agricultura convencional, nós trabalhávamos no início com uma monocultura de flores de corte. Então a gente trabalhava com a mesma planta, né? Não tinha uma diversidade. O que isso causa? A gente tinha um excesso de uso de agrotóxicos, um excesso de uso de adubos químicos, e isso, com o tempo, ele leva a uma resistência nas pragas e doenças que afetam essa produção. Então, a gente começou a ter um aumento muito grande no custo da produção, porque a gente comprava cada vez mais esses produtos. Consequentemente, a produção ela cai, né, devido ao excesso de pragas e doenças que a gente não controla. E a produção se tornou insustentável, né? Hoje a gente tem estudos que falam que uma produção convencional ela consegue ter uma alta produtividade em no máximo 8 anos, né? Depois a gente já tem um declínio. Eu acho que isso aconteceu com a gente até mesmo antes, né, desse previsto. Então, ou a gente mudava, né, ou ia para uma outra profissão, ou a gente buscava uma forma alternativa de produzir. Então foi o que a gente fez, né? Nós conhecemos uma pessoa da Corin, que foi o que introduziu, né, essa ideia de uma agricultura ecológica, como que ela funciona. Essa pessoa apresentou para a gente, né, esse projeto de trabalho que até então a gente não conhecia, e foi os primeiros passos para a gente caminhar para uma agricultura que a gente exerce hoje. Então, a nossa base hoje de estudos, a nossa base de conhecimentos na
produção ele se baseia muito no trabalho da Ana Maria Primavesi. A gente aplica essas técnicas na produção, mas a gente tem uma rentabilidade muito maior, um trabalho muito mais sustentável, né? Dentro do convencional, certamente a gente não estaria mais na área rural trabalhando. Bom, agora que nós já conhecemos um pouco melhor a relação entre qualidade do solo e produção de água, vamos para o nosso quadro Torta de Climão. Aquela pergunta chata, incômoda, mas que precisa ser feita. E a torta de climão de hoje é: adaptar o meu negócio a essas técnicas novas, além de ser algo difícil, dão muito mais trabalho a quem produz. Por que eu não posso continuar fazendo as coisas da mesma forma que meus avós faziam? Então é o seguinte, dependendo de como essa pessoa pensa, talvez para ela a agricultura não vai dar mais dinheiro, talvez seja melhor para ela vender o sítio e se mudar para a cidade. Então eu jogo essa torta de climão para vocês resolverem, começando pelo meu xará Gustavo. Ah, maravilha, pergunta capiciosa. Senão não seria a torta de climão. Que maravilha. É isso mesmo, e essa é a realidade. Como até a Heloísa acabou de relatar, né? Muitas vezes os sistemas convencionais, né, que são sistemas que dependem da compra de insumos, né? E o que a gente tem percebido hoje é um aumento expressivo no valor dos insumos, por exemplo. Então, o que acontece é que o produtor ele acaba se tornando refém de uma empresa, de algumas empresas, na verdade, que vendem alguns certos insumos. Então, nesse sentido, né, essa transição ela acaba sendo mais harmônica também. E é o que eu sempre falo para os produtores, né? Quanto menos coisas vierem de fora da propriedade, né, para que a gente consiga de fato exercer aquela produção, isso se torna cada vez mais barato. Então, se a gente conseguir produzir o nosso próprio composto e tudo mais, isso vai se tornando ao longo do tempo mais barato, assim, né? Gustavo, só para ver se eu entendi bem, isso que você está falando é algo que acho que muitas pessoas aqui no Brasil passaram, né, de trocar as lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, né, que você vai ter um custo inicial para fazer essa troca, para fazer a adaptação, mas que ao longo do tempo a economia acontece, né, é que a questão é que ela não é imediata, né, você tem um gasto inicial para fazer a adaptação, mas ao longo do tempo isso gera retorno, é mais ou menos isso, é uma analogia possível dentro disso que você falou? Exatamente, muito bem colocado. Até por isso que aí, né, esse ponto que é muito importante, que é desse apoio, esses subsídios, né? Ao mesmo tempo que a agricultura convencional ela existiu, diversos subsídios ainda existem, né, governamentais para que ela fosse implantada, né, a gente precisa também ter incentivos desse outro lado. É por isso que o projeto Semeando Água ajuda os produtores nesse primeiro momento. Então, fornecendo mudas, indo lá, plantando junto com os produtores e, de fato, instalando, né, implantando junto aos produtores os sistemas produtivos. Então, esse primeiro impulso, que realmente é o mais caro, né, o investimento inicial que é caro, a gente, através do projeto, a gente consegue trazer isso para os produtores. Então, é muito importante esse apoio, principalmente nessa transição, né? A Heloísa pode até comentar melhor disso, desse apoio no início da transição, que é bem complicado. Mas depois que a engrenagem encaixa, né? Ou seja, quando a gente começa a ter ciclagem de nutriente, né? Depósito de matéria orgânica, enfim, diversos processos ecossistêmicos, eles começam a acontecer, as coisas tendem a ficar mais fluidas, assim, né? E aí a tendência é que também fique mais barato, né? Pensando que a gente vai estar evitando de comprar insumos de fora da propriedade. Elô, você quer complementar alguma coisa? Então, eu conheço, né, produtores que estão dentro dessas duas situações, né? Produtores que fizeram uma sucessão rural dos seus pais, né? E hoje já são pessoas que estão idosas, então estão há pelo menos 50 anos no campo fazendo agricultura convencional. E a gente vê que o solo já não produz, né? Uma produção já muito desgastada, né? O produtor trabalha frustrado, né, com esse resultado, mas ou por falta de conhecimento ou por resistência acabam não mudando. E também conheci produtores que realmente venderam um sítio, né, pela frustração no resultado da produção e se mudaram para a cidade para se frustrarem ainda mais, né? Porque a gente vem para o sítio, no meu caso que já sou do sítio, a gente desenvolve o trabalho da melhor forma para que a gente tenha resultado. Então, a gente tem aí uma mudança no mercado e uma adaptação, né, vamos dizer assim, para uma agricultura que vise a sustentabilidade, certamente é o melhor caminho para que a gente evite esses dois tipos de situações que são bem desagradáveis para a gente trabalhar no sítio. E nesse sentido, né, dessa transição,
um ponto que é muito importante, né, uma base muito forte, que a gente começa primeiro pelo diagnóstico participativo. Então, né, a equipe do projeto, por exemplo, né, os técnicos extensionistas, junto com o produtor, diagnosticam a propriedade, né? Então, tem uma série de fatores que a gente vai observar dentro da propriedade, na região, etc., condições de solo e tudo mais, e depois a gente parte para o planejamento participativo. Então, do produtor, né, os técnicos, junto com os produtores, planejarem essa propriedade de maneira conjunta. Que isso é muito importante no sentido de, né, técnico não querer impor um sistema só porque acredita que é bom, né? Então, assim, o que a gente implanta, a gente chama de né, que são tecnologias que são adaptativas, né? E uma coisa que rege bastante isso, essa filosofia, né? Uma frase de Paulo Freire que rege bastante esse caminho, que, né, no caso ele coloca o conhecimento, né, da educação, né? Mas trazendo nesse sentido que esses conhecimentos, essas tecnologias, eles não têm que ser para todos, né? Uma coisa única para todos, mas eles têm que ser por todos, ou seja, onde todo mundo participa da construção desses conhecimentos, dessas tecnologias e desses sistemas produtivos. Então, o produtor, atrelado ao conhecimento técnico, né, dos técnicos extensionistas, unidos, né, transformarem isso de fato numa tecnologia adaptativa, né, que adapta aquela tecnologia criada à propriedade. Muito bom, pessoal. Bom, torta de climão servida, torta de climão resolvida. E agora nós vamos para dentro, de fato, das residências, né, com os alimentos e os produtos que nós todos consumimos, né? E eu gostaria de saber de vocês, por que é preciso estar atento à procedência desses alimentos e outros produtos vindos da área rural? Bom, eu tenho a seguinte visão, né, que todo produto, ele carrega consigo um histórico, né, seja de regeneração ou de destruição, quando a gente está falando aqui em específico de meio ambiente. Pode citar, né, o nosso caso aqui, dos semeadores de água, né, inclusive eu estou inclusa. Quando vocês forem comprar um produto nosso, que a nossa intenção é de lançar isso no mercado, você compra um produto que carrega consigo uma sustentabilidade, né, então você identifica que são, né, por exemplo, dos semeadores de água. É um produto que os produtores estão visando a saúde do solo, é um produto que os produtores estão reflorestando, é um produto que está gerando renda para a agricultura familiar, que está trazendo, né, esse conforto ao meio ambiente em prol de todos. Então, o modo com que você faz as suas escolhas nas compras, elas vão ditar com certeza o futuro do nosso planeta, né? Quanto mais consciência você tiver na hora de levar um produto para casa, é o que vai determinar o nosso sucesso aí nos nossos projetos daqui para frente. Legal, se quiser complementar, Gustavo. Nesse sentido, é muito importante exatamente isso, né? Quando o consumidor passa a consumir produtos que promovem isso, é aquilo que eu falei, né? A engrenagem começa a funcionar, porque aí começa a vir essa renda para o produtor tem capacidade de investir mais, né? Na sua produção, no sentido de tornando cada vez mais sustentável, né? E compra de equipamentos, de trabalhar melhor essa área do sistema produtivo e, além de tudo isso, né, gerar qualidade de vida para esses produtores rurais, para que a gente de fato fixe, né, que essas pessoas elas permaneçam no campo fazendo isso que elas fazem, né, tão bem, né? Então, assim, de fato a gente fazer esse ciclo todo acontecer. Então, a partir do momento que a gente passa a consumir esses produtos, a gente fomenta essa produção de água. Então, o consumo é a grande chave. A gente produz o que é consumido, né? O que se tem consumo. Então, é muito, muito, muito importante o consumidor estar atento no que consome e por que consome. Perfeito, pessoal. Bom, e agora arrumamos para o último bloco do programa, o quadro Tá Pintando um Clima, onde falaremos sobre ações e exemplos para deixar o clima mais envolvente. E agora, Heloísa,
Como está sendo a sua experiência de transição para um sistema agroflorestal e agroecológico? E, além disso, eu gostaria que você compartilhasse com os ouvintes e com outros produtores rurais sobre as vantagens de se semear água. Bom, é um processo intenso de mudanças, né? Eu venho da agricultura convencional, então o primeiro grande passo é mudar essa mentalidade, né? Entender a importância de uma agricultura regenerativa e ver o quanto que isso traz benefício para o produtor rural. Bom, eu elenquei alguns pontos aqui principais, tá? Para facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo, da importância desse projeto Semeando Água. A meu ver, né, com a experiência que eu tenho no sítio, a saúde do produtor rural ela é preservada, né, com essa agricultura regenerativa, a gente se livra de agrotóxicos e de adubos, então parando de ter contato com essas substâncias, a nossa saúde com certeza está garantida. A gente tem um resgate da biodiversidade, a gente passa a ter um solo vivo, um solo bem nutrido, que gera alimentos bem nutridos, que devolve a saúde para as pessoas. A gente tem plantas existentes, né, que são plantadas em consórcios, isso faz com que a gente aumente a produção por metro quadrado, além de não ter perdas, porque essas plantas elas estão sendo muito bem cultivadas. Um ponto que eu acho muito importante também da gente destacar é que ele devolve ao produtor a autoconfiança do seu trabalho, né? A gente passa realmente a ser ali o gestor do sítio, a olhar para a produção e ver o que de fato está acontecendo, sem ficar com tanta dependência de orientações externas, né? Não que sejam ruins, mas a gente não pode ser 100% dependente de outras opiniões, e dentro de uma agricultura convencional, isso ele é tirado do produtor, né? Então, quando a gente migra para essa agricultura sustentável, a gente passa a confiar no nosso trabalho, a gente passa a conhecer o espaço que a gente planta, o que essas plantas estão precisando. Então, esse é um ponto muito importante que o produtor ele confia nele como gestor do sítio. E os pontos do meio ambiente que eu posso destacar, a produção de água, né? A gente passa a ser um solo bom, um solo permeável, a gente diminui os períodos de rega, então na seca, pela cobertura do solo, a gente consegue economizar muita água, isso também é um ponto muito positivo do projeto. A própria SAF, né, que é o Sistema Agroflorestal, que a gente está implantando agora em conjunto com as flores de corte, ele é uma agricultura de baixo carbono. A gente protege os lençóis freáticos, né? A gente vê tantas notícias falando de contaminação da água, né? O tanto de metais pesados que está indo para o consumo dessas pessoas. Então, essa agricultura, ela olha para isso, né? A gente faz um trabalho no sítio, mas isso reflete no coletivo. Isso é extremamente importante. E a gente, claro, tem um mercado consumidor consciente, né? Para estar olhando para essas ações e acolhendo os nossos produtos como preferenciais, né, aí na proteção do meio ambiente. Perfeito, Heloísa, muito obrigado. Agora, meu xará, você já falou um pouco sobre os sistemas produtivos sustentáveis. Você poderia agora explicar como eles podem beneficiar o produtor rural que adota essas técnicas e também como analisar a melhor estratégia para se gerar renda em uma propriedade rural? Um dos princípios, né, que a gente busca na implantação desses sistemas é, né, o princípio da biodiversidade, né? Então a gente busca trabalhar com diversas espécies e tudo mais. Então, assim, nisso, nessa diversidade toda, uma das formas de geração de renda que a gente busca trabalhar, que é a geração da renda em custo evitado. Então é o produtor começar a produzir coisas que ele evita de comprar no mercado, por exemplo. Então, ele deixando de comprar no mercado, ele, né, economiza um bom tanto, porque, né, ele não paga o lucro de várias pessoas, etc. Então, com essa base desse custo evitado, então a gente já começa a gerar essa renda indireta, né, que não é uma renda que o produtor produz uma coisa e comercializa diretamente, obtém o recurso para poder comprar outras coisas, né? Então, isso já é um primeiro passo aí dessa geração de renda a partir dessa diversidade, né? E junto com isso, né, a gente vai estar promovendo aí a chegada de outros seres, né, nesses sistemas. Então, uma das coisas que a gente considera nesses sistemas é que a fauna, por exemplo, vai estar presente, né? Então, a gente compartilha também com os animais uma parte dessa produção, óbvio que, né, de uma maneira controlada. Então, pensando nessa geração de renda com
geração, e aí quando a gente pensa na geração de renda direta, como majoritariamente a gente trabalha com pequenos produtores, é uma coisa que a gente sempre coloca para os produtores. Como a escala é pequena, se a gente produzir o mesmo produto que o grande produz, no mesmo sistema, do mesmo jeito, competitivamente fica complicado, né? No mercado, a gente conseguir inserir esse mercado. É por isso que na pequena propriedade a gente preza por gerar produtos diferenciados, né? Pode até ser a mesma espécie produzida, né, pela grande propriedade, mas com esse valor agregado do tipo de sistema, do ambiente, da história que esse produto carrega. Então isso é um ponto bastante importante, a gente trazer mais especificidade, né, para esse produto. Então, quando a gente busca trabalhar as espécies nativas, né, então a gente trabalha aí com as frutas nativas, por exemplo, né, então grumichamo, vai, cerejeiro grande, né, então bacupari, diversas espécies, que aí a gente consegue gerar um produto diferenciado do mercado convencional, que aí isso consegue, né, dá para a gente buscar uma inserção do produtor nesse mercado e o valor agregado vai ser muito maior. Então, na pequena escala, a gente consegue agregar bastante valor nesse produto, que aí em quantidade de produção de uma propriedade acaba sendo pouco. É por isso que é importante as pequenas propriedades se unirem, né, que é o que a gente tem buscado fazer. Então, trabalhar com diversas propriedades e unir, né, pensar nas sinergias entre essas propriedades e nas suas respectivas produções, e aí, né, ter um montante maior para poder comercializar, para a gente poder ter poder de barganha, né, etc. Mas o ponto-chave para essa geração de renda direta, né, que a gente vai comercializar alguns produtos, é bastante isso, é gerar produtos diferenciados, né, inovadores, inéditos, e que são coisas que já estão prontas, né? As espécies, né, nativas estão aí adaptadas faz muito tempo. Então é a gente só olhar para essa diversidade que a gente tem e buscar desenvolver os produtos a partir dela. Então, eu só queria deixar aqui claro a minha admiração, minha profunda admiração pelos agricultores, pelos agrofloresteiros, né? E pelas pessoas que estão lutando pelo campo, né? Os pecuaristas, todas as pessoas que estão no campo. As pessoas são resistentes, são guerreiras e a gente tem que valorizar muito essas pessoas, né? Então, um viva a todas essas pessoas que estão no campo. Um viva, muito merecido e muito bem pontuado, Xará. Bom, e é neste clima de florescimento que nós nos despedimos por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença do meu xará, Gustavo Brich, pela participação. Gratidão, mais uma vez, pelo convite, pela participação. Espero que esse conteúdo tenha ajudado muitos agricultores, aí, muitos ouvintes, e quiçá estimular mais pessoas a irem para o campo e começarem a produzir produtos sustentáveis. Perfeito, Gustavo. E também agradecemos aqui a presença da Heloísa. Muito obrigado por sua adição neste programa. Estou muito honrada pelo convite e agradeço por darem esse espaço para a gente falar sobre uma agricultura que freia as mudanças climáticas. Muito, muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos e nós que temos a honra da participação de vocês. E esse foi mais um episódio do podcast Que Clima é Esse? Uma produção do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima.